Muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui presente nesse primeiro Congresso Nacional de Direito Digital e Compliance, organizado pela OAB de São Paulo e pelo nosso grande professor e amigo Cleber Santos. Como já dito anteriormente, meu nome é Carlos Henrique Garcia, sou advogado, inscrito na OAB seccional do Mato Grosso do Sul, e hoje eu trago para vocês um debate sobre direito ao esquecimento e desindexação de conteúdo. E acho que está faltando meu slide. Tá certo. Certo. O subtítulo da palestra é Um Brilho Eterno de um Google Sem Lembranças. Para quem, assim como eu, é mais aficionado pela arte do cinema, já deve ter percebido que o subtítulo é um grande trocadilho, um dos filmes que é um dos meus favoritos, que é O Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. Um filme com o Jim Carrey, de 2004. E se você não assistiu esse filme, eu recomendo fortemente que ao final do nosso congresso, você assista ao filme. Chame seu namorado, seu crush ou sua crusha, e assista o filme, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bom, então começando, por que a escolha do direito ao esquecimento para essa oportunidade? Eu tenho certeza que todos aqui do auditório já devem ter percebido e já se depararam com o direito ao esquecimento, seja pelo próprio Facebook ou através de sites, jornais, revistas sobre tecnologia. E realmente, de uns anos para cá, 5 ou 6 anos para cá, o direito ao esquecimento como tema vem crescendo exponencialmente. Por que será isso? É a pergunta que se faz. Na verdade, como todos sabem aqui, nós vivemos na atual era da informação. E o grande trunfo desse movimento cultural é a explosão e uso massivo de redes sociais e plataformas de interação online. Elas quase que nos obrigam a diariamente alimentar nossas redes sociais com informações e dados pessoais nossos. Fotos, vídeos, posições políticas, preferências por uma mercadoria, uma marca, por exemplo. E isso tem trazido alguns problemas. Até porque tem pessoas que não usam as redes sociais de forma correta, colocando informações inverídicas, desatualizadas e as tão famosas fake news. Isso pode gerar, inclusive, casos de injúria, difamação e calúnia. Mas passando agora para o direito ao esquecimento, eu gostaria de fazer uma breve explanação histórica sobre o assunto. Eu trago o artigo publicado pela Harvard Law Review, escrito pelos juristas norte-americanos Samuel Warren e Louis Bradet, que é o chamado The Right to Privacy, ou direito à privacidade. Por mais que o artigo não se relacione diretamente com o assunto do direito ao esquecimento, é um dos principais pilares desse tema. Nesse artigo, foi dita a primeira vez sobre o direito à privacidade. Naquela época da feitura do artigo, estava começando a popularização das máquinas fotográficas. E naquela época, em 1890, era comum festas de alta classe da sociedade, celebridades, pessoas com influência naquele meio. E com a popularização das máquinas fotográficas, começou-se a postar imagens daquelas fotos, e isso começou a incomodar a alta classe, ainda mais quando essa demanda cresceu. E essas pessoas de uma certa influência começaram a reclamar e se incomodaram. Elas diziam que até elas mesmas tinham o direito à privacidade, tinham o direito de ficarem sozinhas, tinham o direito do the right to be let alone, ou o direito de ser deixado em paz. Eu trago aqui o caso de 1971, o caso Melvin versus Hyde, que é um dos principais casos sobre o direito ao esquecimento, se não o primeiro caso. Com certeza, o artigo publicado pela Harvard Law Review, comentado agora há pouco, influenciou no julgamento desse caso. A protagonista do caso é uma prostituta norte-americana chamada Gabrielle Darley Melvin. É uma prostituta muito famosa naquele tempo e, em uma certa oportunidade, ela foi acusada de um crime de homicídio, onde 4 pessoas influentes foram assassinadas. No seu julgamento, foi constatado que ela foi inocente, ao final das contas. Mas, em 1925, uma produtora norte-americana e uma diretora chamada Dorothy Davenport Hyde, ali aparece o seu pseudônimo Wallace Hyde, que resolveu publicar e produzir um filme sobre a Gabrielle,
sua vida pregressa, inclusive trazendo à tona novamente o caso sobre o assassinato. Sabendo disso, seu marido, à época, Bernard Melvin, entrou com um pedido de indenização na Justiça da Califórnia, dizendo que aquela produção feria os direitos de imagem, honra, vida privada e intimidade de Gabrielle. E o juiz californiano, então, decretou que, sim, ela tem, o casal tem tem razão, e disse que uma pessoa que vive a vida correta tem o direito à felicidade. Isso porque, em 1931, Gabrielle já tinha largado sua vida de prostituição e já tinha constituído família, já morava em outro estado e também tinha filhos. Lógico que há poucos anos, quer dizer, há outros anos, vários casos de direito ao esquecimento foram surgindo ao longo do tempo. Eu cito aqui brevemente, até por conta do nosso breve tempo de palestra, os casos Lebar 1 e 2, que aconteceram na Alemanha em 1969 e 1999, respectivamente. Até mesmo no Brasil, a gente tem dois casos atualmente hoje no STJ, que são o caso da Jacinda Candelária e o caso Aida Cury. Mas o caso mais importante aqui para nós, sem dúvida, é o caso de 2014, o caso Costerra versus Google Spain. Em 1998, o jornal espanhol A Vanguardia publicou em sua página de anúncios um leilão promovido pela Seguridade Social, que trazia um dos imóveis de Mário Costerra, que tinha dívidas perante aquele órgão. E em um certo momento dos anos 2000, o jornal resolveu digitalizar todo o seu acervo, incluindo essa página onde constava o leilão. Sabendo disso, em 2009, Mário Costerra requisitou ao editor do jornal que aquela informação fosse retirada, já que ele é um homem de negócios. Então, se você buscasse o nome de Mário Costerra no motor de buscas, provavelmente a primeira notícia que apareceria seria o caso onde ele estaria devendo para a Seguridade Social. Isso trazia, claro, malefícios. Em 2010, junto à AEPD, a Agência de Proteção de Dados espanhola, Mário Costerra resolveu entrar com uma ação contra o Google Espanha e o Google Inc. E essa novela terminou em 13 de maio de 2014, quando o Tribunal de Justiça Europeu reconheceu o direito ao esquecimento e que deveria ser aplicado naquele caso concreto. Inclusive, esse caso gerou a alteração na tão famosa Diretiva 95/46 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, que, vamos dizer, coloca em lei o direito ao esquecimento. Passando aqui, eu quero discutir agora qual é o sentido do caso Mário Costerra. Muito se fala que o caso reconheceu o direito ao esquecimento na Europa, mas isso não é bem verdade. Na verdade, o caso Mário Costerra, o pleito de Mário se assemelha mais a um pedido de desindexação de conteúdo. E aqui chegamos ao ponto principal da nossa palestra. Durante o 7º Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, a pesquisadora Julia Pauls, australiana, ela classificou e conceituou o direito ao esquecimento em 3 espécies. E quando se fala em direito ao esquecimento, se há uma pessoa que deve ser ouvida, é essa mulher. Procurem Julia Pauls, seus entendimentos, artigos e seus livros escritos, que vocês terão uma explanação maior sobre o direito ao esquecimento. Então, a classificação proposta foi direito ao esquecimento em sentido estrito, ou estrito sensu, que se assemelha aos casos e se relaciona diretamente com o nosso artigo 5º, inciso 7º da CF, aqui no Brasil, que são a proteção à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem das pessoas. Inclusive, os casos do STJ, o caso Aida Cury e o caso Jacinda Candelária, que já comentado, se assemelham mais a um direito ao esquecimento em sentido estrito. O próximo modelo é a retificação e eliminação de dados pessoais, que são direitos garantidos pelas leis de proteção geral e leis setoriais. Aqui no Brasil, inclusive, nós não temos uma lei de proteção geral ainda vigente. Há projetos de lei, etc. Mas temos várias leis setoriais, e eu cito aqui, por exemplo, o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor. Chegamos aqui ao nosso direito à desindexação de conteúdo. Qual é a principal diferença entre o direito ao esquecimento e a desindexação de conteúdo?
na desindexação de conteúdo, há um rompimento do vínculo existente entre uma informação, uma matéria jornalística, e os dados e informações pessoais das pessoas. Aqui não se exclui a matéria propriamente dita. Eu repito, não se exclui, não se elimina e não se suprime uma informação. Apenas há um rompimento desse vínculo. Tanto é que se você pesquisar, eu tive pelo menos a curiosidade de entrar no site do jornal La Vanguardia e pesquisar o nome de Mário Costerra Gonzalez. E adivinha só, pela busca interna do site, eu consegui ver as coisas que Mário tentou esconder. Aí começamos a entrar num aspecto meio polêmico. Porque pensamos bem, se o direito à desindexação de conteúdo não elimina, não suprime realmente uma informação, uma matéria, então por que insistir? Na verdade, eu acho que um dos principais motivos é que o Google, como motor de buscas, ele indexa matérias de conteúdo relevante. Inclusive, a matéria publicada por Mário, por mais que seja desatualizada, era uma das primeiras a aparecer no motor de buscas. Aqui eu trago os dados do Google Transparency Report, porque a partir do caso Mário Costerra, o Google foi quase que obrigado a criar uma plataforma, um formulário para que cidadãos europeus reconhecessem e pedissem que seus dados e informações pessoais fossem retirados do motor de buscas do Google. E aqui esse gráfico é relativamente recente, ele tem uma semana, eu fiz ele em sábado passado, e ele consta que foram analisados 2.046.180 URLs que os cidadãos europeus entraram pedindo que aquelas informações ali constantes fossem suprimidas. E apenas 725 e 372 solicitações foram reconhecidas pelo Google. Essa novela do Mário Costerra está longe de acabar. Porque após até mesmo esse formulário do Google apresentado, a CNIL, o órgão de proteção de dados francês, requisitou que o Google, quando fosse desindexar uma página, um conteúdo da web, o fizesse globalmente, e não só em um domínio, por exemplo, .francês, o .br ou .au, que é o Google australiano. O Google, ele não aceita essa recomendação do órgão, tanto é que a CNIL o multou em 100 mil euros, por não seguir em frente com aquela ordem. Inclusive o Google, ele, pensando que isso seria uma afronta aos direitos de liberdade de expressão e informação, tentou criar um mecanismo de geolocalização, ou seja, quando um cidadão francês entrasse um link de um domínio francês, ele não veria aquela imagem. Mas se um cidadão da Europa, por exemplo, do inglês, por exemplo, buscasse a mesma informação, ele conseguiria ver. Então, por isso que a CNIL, ela diz que, uma vez implantado, deve ser implantado globalmente. Estamos aqui falando muito sobre o Google, mas a questão aqui fica é que, quanto aos outros motores de busca, mais famosos como o Bing, o Yahoo, e até os menos conhecidos como o ESC, o famoso House Inter 23, os vírus da internet, e o Xquick, que é pouco conhecido, mas na Europa é um dos mais utilizados. Inclusive, ele é mais privado, vamos dizer assim. E aqui temos formulários propostos pelo Bing e pelo Yahoo, que seguiram a recomendação do Tribunal Europeu e da CNIL, e também, assim como o Google, apresentaram formulários de desindexação de conteúdo. E aqui, já chegando ao final da nossa palestra, por conta do curto tempo, eu poderia falar mais, mas infelizmente temos que correr com o assunto. O direito ao esquecimento no Brasil, ele foi reconhecido pela 6ª Jornada de Direito Civil, no enunciado 531. Essa é uma orientação doutrinária, ela não vale, não vincula as decisões dos juízes. Então, por isso que, no caso, no Brasil, tem tantos casos tão diversos entre si que tratam sobre o direito ao esquecimento.
E aqui eu trago dois projetos de lei, o projeto de lei 7.881, de 2014, proposto pelo nosso saudoso Eduardo Cunha, acho que todos aqui conhecem, que traz o direito ao esquecimento. E a PL 1676, de 2015, proposta pelo deputado Vital do Rigo. Essas leis, elas são extremamente... Elas não trazem direto, de uma forma correta, o direito ao esquecimento, trazendo leis esparsas e com grandes lacunas. E aqui eu trago uma mensagem final, vista até mesmo no filme que eu disse no começo, sobre Liberdade de Momentos e Lembranças, que é uma frase de Friedrich Nietzsche, um famoso filósofo e pensador alemão, que é: abençoados sejam os esquecidos, pois tiram o melhor de seus equívocos. E é com isso que eu encerro a nossa palestra. E antes de dar um tchau, eu trago aqui as minhas redes sociais. Como o nosso espaço foi curto, então eu peço que me procurem no LinkedIn, no Facebook, e vamos bater um papo sobre direito ao esquecimento. Muito obrigado. Parabenizando aqui o Carlos Henrique pela apresentação, também com slides muito didáticos e atualizados. A gente está bem surpreso no sentido da dinâmica da apresentação. A qualidade do material a gente não tem dúvida, mas vocês estão bastante organizados no tempo, no timing da apresentação, isso é muito bacana também. Vamos dando andamento, são 11 horas em ponto, estamos cravados no nosso horário. Ah, sim, o certificado, desculpa,